Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, compartilhando o pão mais uma vez com vocês. E o versículo hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Quero ler com vocês o verso primeiro, que diz assim: Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos. Glória a Deus, irmãos. Somente o versículo 1 para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Uma coisa que sabemos é que Deus fala. E a maneira de falar de Deus, ela nós não podemos limitar. Deus fala de várias maneiras e ilimitadamente são as maneiras de Deus expressar a sua vontade para nós, como por exemplo, sonhos, visões, revelações por meio da sua palavra. Quando apenas uma palavra no meio de uma pregação arde em nosso coração, nós poderemos ter a certeza que é Deus falando aos nossos corações. Nós falamos de uma maneira só, que é orando. Mas a verdade é que ele sempre nos responde. Até mesmo o seu silêncio, até mesmo o silêncio de Deus pode ser uma resposta. Como, por exemplo, valorizar a palavra que já foi dada, ele não vai ficar repetindo. Segundo, pode ser uma forma dele mostrar que agora ele vai começar a fazer. E a terceira é justamente para que nós venhamos a entender que Deus não é criança, irmão. Que Deus não é criança, que Ele não vai ficar repetindo a mesma coisa, apesar de muitas vezes Ele fazer isso para nós agradar, para que nós venhamos a exercer a nossa fé, irmão. Mas a verdade é que Deus fala, e muitas vezes Ele vai falar às multidões, mas algumas vezes Ele vai falar só para nós. Eu quero repetir. Às vezes ele vai falar para todo mundo, às vezes uma palavra servirá para todo mundo, mas às vezes uma palavra servirá somente para você. Ele é um Deus pessoal, irmão. Ele é um Deus que se importa com cada pessoa. Jesus foi um grande líder, não porque ele arrebatava multidões, pelo contrário, irmão. Ele chegou aqui, escolheu 12, e vamos falar a verdade, 12 malucos, e cuidou deles um por um. E cada milagre que ele tinha, cada obra que o pai dele tinha lhe dado, ele ia atrás de um por um. Nós podemos citar a mulher do fluxo de sangue, a mulher do tanque de Samaria, podemos citar o gadareno, podemos citar muitos outros. Irmão, Jesus se importava com um por um. Então muitas coisas que o Senhor vai falar é de maneira personalizada, que serve só para você. Então não entenda, sabe, não leve a mal quando as pessoas não crerem, irmão, porque elas não sabem tudo que você viveu, não sabem da sua dor, não sabem quantas lágrimas você derramou e não entendem o seu coração como Deus entende. Então não adianta nos derramar o nosso coração para quem não pode entendê-lo, irmão. Derrame aos pés de Jesus, porque Jesus fala às multidões, mas Jesus também fala aos seus discípulos. Às vezes Jesus vai falar a mesma coisa com duas pessoas, se for, por exemplo, o caso de Atos 10, como Pedro e Cornélio, que era um caso de uma união, uma conexão de propósito, uma união de propósitos. Então, não se preocupe, porque se é Ele que faz, Ele pode fazer e muito melhor, irmão. Eu quero terminar citando Jó 33, versículo 14, que diz que Deus fala e fala o tempo todo, mas nós, homem, não o percebemos. Eu quero orar com vocês agora a respeito disso. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, em Tua presença, em Tua poderosa bondade, em Tua verdade, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, tudo aquilo que se refere à promessa, todas as nossas conversas. Muitas vezes duvidamos do Teu falar, Pai, e achamos que é coisa da nossa mente. Queremos pedir que o Senhor derrama em nós o espírito de discernimento do Espírito, Pai, para que possamos entender quando é o Senhor que está falando ao nosso coração. Faz ele arder de maneira diferente, marca-nos com um sinal pessoal que só nós entenderemos, Pai, quando o Senhor estiver falando. Que nós possamos enxergar isso no meio das nossas mais densas trevas, para que nós possamos ver a luz que aponta o caminho dos nossos passos e assim não venhamos a ficar perdidos na escuridão, Pai, dos nossos próprios pensamentos e daquilo que vem do inferno tentando nos parar. Ajuda-nos a vencer, fala ao nosso coração, porque a Tua palavra é suave e a Tua palavra acalenta o nosso coração. Exaltamos a Tua palavra e exaltamos a Tua promessa em nome do Senhor Jesus.
Lembre-se, irmão, e conhecereis a verdade vos libertará. A paz do Mestre. Até uma próxima.